Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7, o Ministério de Eliseu. Na aula de hoje, nós vamos mostrar que o Senhor zela pelo seu povo. Também nós vamos demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. Ao final da aula, nós vamos indicar o ato de fé do profeta Eliseu. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o terceiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Quero pedir para você me ajudar. Como você pode me ajudar? Dê aí o seu gosto, o seu joinha, faça um comentário. Pode ser um comentário de crítica, um comentário, quem sabe, acrescentando alguma informação que deveria ser falado nessa lição. Enfim, se você quiser dar o seu amém, dar o seu glória a Deus, enfim, escolha, mas faça um comentário. Também ative o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, o Ministério de Eliseu. O textuário da nossa lição está no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática nos diz: Deus usou e ainda usa servos para realizar milagres. Deus usou e ainda usa servos para realizar milagres. O que é preciso? A verdade prática nos diz: basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Nós vemos aqui que os milagres de Eliseu aconteceu porque primeiramente Eliseu era um profeta de Deus, tinha intimidade com Deus, tinha uma missão nesta terra. Ele foi ungido por Deus através de Elias para então exercer o seu ministério terreno. Nos milagres que nós vamos comentar aqui, que nós vamos estudar aqui, vai aparecer então esse milagre que Josafá teve a sua cooperação. Por quê? Porque Josafá servia ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E por isso aconteceu este milagre que nós vamos falar daqui a pouco. A nossa leitura, a leitura bíblica em classe, que dá base
para o estudo dessa lição está no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 e também versículos 9 a 11 e também versículos 14 a 18 do capítulo 3 de 2 Reis. Também o capítulo 4, versículos 1 a 7 e os versículos 38 a 21. Percebemos que Eliseu foi um profeta firme e decidido em suas atitudes. Eliseu sempre foi firme e decidido. É característica de um profeta de Deus, sempre ser firme nas suas palavras, sempre ser decidido nas suas atitudes, para que ele leve ao povo a influência, para que também sirvam a Deus, para que também tenham fé no Deus verdadeiro. Eliseu, ele foi um profeta firme e decidido. Eliseu foi usado por Deus ao realizar extraordinários milagres. Eliseu realizou extraordinários milagres, porque ele foi ungido por Deus para realizar esses gloriosos milagres que hoje nos traz lições maravilhosas. O ministério de Eliseu foi marcado com milagres, foi marcado com curas, enquanto que Elias foi usado por Deus com os seus feitos poderosos para mostrar a Israel, para levar a Israel uma mensagem. Qual a mensagem que Elias, através dos seus feitos poderosos que vinham de Deus, levou ao povo de Israel? Que Deus é um Deus soberano e que os deuses das nações nada fazem. Os deuses das nações eram falsos e que o verdadeiro Deus estava sendo apresentado ali através de Elias, com os feitos maravilhosos, os quais Deus usou gloriosamente. Agora é a vez de Eliseu. Elias foi arrebatado para o céu num redemoinho e agora Eliseu, ele vai continuar o ministério profético que Elias havia começado, o ministério de milagres, o ministério de curas, o ministério de poder. Nós vamos ver agora o ministério de Elias. Eu deixei aí esses ministérios, ou seja, as atitudes que cooperaram, que fizeram tanto Elias quanto Eliseu. Está aí, depois você pode ver nos slides, você pode acompanhar, se quiser vai ao site, você pode fazer também o download e ver os feitos de Elias e também ver os feitos de Eliseu. Pode ser que faltou aí alguma coisa, mas muito pouco, mas tem quase todo aí o ministério de Elias e o ministério de Eliseu nos slides, ok? Nós vamos estudar 3 milagres realizados por Eliseu. Nós vamos estudar as águas que alagaram um vale sem vento, sem chuva, sem tempestades, mas os vales foram alagados por águas. Também nós vamos ver o milagre da multiplicação do azeite da viúva e vamos ver também o veneno que estava na panela de ensopado. Vamos ver então esse milagre aqui, quando Eliseu salva 3 reis e seus exércitos com a bênção de Deus. O primeiro item fala de reis bons
e reis maus. O que caracterizava um rei bom e o que caracterizava um rei mau? A distinção entre reis bons e maus não leva em conta apenas como eles administravam o seu governo. Fazia parte, mas não era só isso. Não era a forma que ele administrava o governo, como ele governava a nação. Não era isso. Mas era a forma como eles se relacionavam com Deus. Eles teriam uma administração de sucesso, vitoriosa, maravilhosa e poderosa, se tivesse um relacionamento glorioso com Deus. O autor do livro de Reis está dizendo que este rei, qual rei? O rei Jorão. Jorão era filho de Acabe e Jezabel, depois de Acasias, então veio reinar Jorão. E Jorão, além de desobedecer a Deus, e por desobedecer a Deus e fazer o que não agradava a Deus, ele também foi desprezado por Deus, foi desaprovado por Deus, como foi Acabe, como foi Acasias, e agora ele também, este rei, o rei Jorão, desprezava a Deus em seu culto, e o que ele fazia? Ele promovia a adoração aos deuses das nações, a adoração a ídolos, promovia, quer dizer, ele influenciava o povo a adorar outros deuses e não adorava o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nossos dias também não são poucos os chefes de nações, líderes espirituais que levam o povo à prática da idolatria, à prática da desobediência a Deus. Quantos chefes de nações e até líderes espirituais levam o povo ao materialismo, a priorizar aquilo que é material e não o reino de Deus e a sua justiça. Também a maioria de chefes de nações e de líderes espirituais perseguem o saudável ensino das escrituras sagradas, ou seja, persegue aquilo que está verdadeiramente escrito, as verdadeiras mensagens da palavra de Deus para nós. E por que líderes espirituais perseguem os ensinos saudáveis da palavra de Deus? Por quê? Porque eles procuram pregar, procuram ensinar o que agrada ao povo. E nem tudo aquilo que agrada ao povo agrada a Deus. Por isso é que nós, como profetas de Deus, como ensinadores da palavra de Deus, devemos defender o verdadeiro ensino das Escrituras e falar aquilo que agrada a Deus para o povo. E o povo deve moldar a sua vida pelo que é verdadeiro e não por aquilo que é falso. Priorizar a Deus em primeiro lugar. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Então o nosso estudo começa quando esse milagre que nós estamos falando aqui sobre a alagação, das águas no vale. Então Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E nós vamos ver aqui que vai haver uma guerra. Algumas nações que estavam ao redor
de Israel pagavam impostos para Israel. Os impostos começaram a ficar pesados para as nações vizinhas, principalmente os moabitas, os amonitas e outras nações, mas principalmente os moabitas. Então, nós vamos ver que o rei Mesa, que era o rei de Moabe, ele vai buscar ajuda das outras nações para guerrearem contra Israel por causa dos impostos que eram pesados. Quando nós estudamos aqui a divisão do reino, nós vimos que o reino de Israel foi dividido por quê? Porque também os impostos eram pesados e Jeroboão juntou ali o povo e rebelou contra o filho de Salomão, que havia tomado posse ali do reino, e queriam eles um imposto mais leve, por isso houve a divisão do reino. E aqui nós estamos vendo nesse texto, nesta lição, neste acontecimento, que o rei Mesa vai também buscar impostos mais leves, mas ele vai guerrear, ele vai fazer uma guerra, ele vai gerar ali uma guerra porque os impostos eram pesados. No 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, diz: então Mesa, rei dos Moabitas, ele era criador, né? Rei dos Moabitas, ele era criador de gado, pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã, era o que ele tinha que pagar anualmente para Israel. Esses impostos estavam sendo pesados e agora vai haver uma guerra. A relevância de um homem de Deus diante de um conflito. A relevância de um homem de Deus diante de um conflito. Quem era este homem de Deus que estava presente em meio a um conflito? Era o rei Josafá. Josafá adorava o verdadeiro Deus. Ele levou o povo a adorar a Deus. E quem eram os outros reis que estavam ali presentes? Estava também o Jorão, que era rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Ele foi reprovado por Deus, ele a quem estava sendo perseguido por causa dos impostos altos que ele cobrava das nações vizinhas, e estavam também o rei de Edom, os edomitas, que vão se unir por Israel e Judá contra os moabitas. Mas foi importante estar ali Josafá, rei de Judá, porque ele vai buscar a Deus, ele vai consultar a Deus antes de partirem para a guerra. A predição de Elias vai se cumprir. Por quê? Vamos ver por quê. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. E também o Senhor lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Antes de partirem para a guerra, Josafá vai fazer uma pergunta: não existe aqui algum profeta de Deus para que possamos consultá-lo? Veja que Josafá foi bem diferente de Acasias, que mandou consultar deuses estranhos, ídolos que existiam
apenas na ideia do povo e não fazia nada pelas nações. É bem diferente. Então nós vamos ver aqui isso. Segundo Reis 3, 17 e 18. Porque assim diz o Senhor, vai dizer Eliseu, quando Josafá e os demais reis vão buscar o Eliseu para que Eliseu falasse alguma coisa da guerra a qual eles estavam indo. E Eliseu vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, não vereis ventos e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Mas por que águas? Ora, eles estavam já há 7 dias de viagem e já estavam chegando para onde haveria esta guerra, e não havia água naquele lugar. Os guerreiros estavam sedentos, todos estavam com sede, mas não havia água. E então eles foram em busca de Eliseu, para que Eliseu dissesse alguma coisa sobre esta guerra, o que aconteceria. E Eliseu então predisse que Deus enviaria água, tanta água, mas eles teriam que fazer o quê? Alguma coisa. Eles teriam que cavar algumas covas. Eles teriam que cavar covas, e todas as covas que eles cavassem, Deus alagaria com águas, mesmo sem haver chuvas. Nós vemos aqui a limitação do homem, mas a poderosa mão de Deus ali abençoando aqueles reis através do profeta Eliseu. Então Eliseu mandou que eles cavassem covas, e essas covas seriam alagadas de águas, e foi o que aconteceu. O milagre que encheu os vales ou as covas de águas, mesmo sem chuva. E também depois Eliseu disse: mas não vai ficar só nisso, vocês vão ter vitórias sobre os moabitas. E a vitória de Israel sobre os moabitas aconteceu por quê? Porque Eliseu respeitou Josafá, porque Josafá temia e adorava ao Deus verdadeiro. Quando eles foram buscar a Eliseu, Eliseu então vai dizer alguma coisa importante. Eliseu vai dizer assim: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá ou de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Aqui ele está dizendo sobre Jorão, porque Jorão não adorava a Deus, mas levava o povo de Israel a adorarem deuses falsos, ídolos, deuses que não serviam para nada. E Jorão levava o povo de Israel a idolatrar, a promover idolatria ali em Israel. Então Eliseu vai dizer para ele: se não fosse Josafá, eu nem olharia para ti. A desobediência a Deus, a falta de fé impedem que as bênçãos e os milagres e também as vitórias se realizem em nossas vidas. Como é importante nós obedecermos a Deus, como é importante nós termos a presença de Deus na nossa vida, como é importante nós priorizarmos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra na nossa vida. Quando nós assim fazemos, nós alcançamos
as bênçãos de Deus, nós alcançamos os milagres de Deus para a nossa vida, nós alcançamos vitórias. Por quê? Porque nós temos Deus em nossos corações. Em meio às necessidades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, é claro, nós temos às vezes os problemas, todos os homens têm problemas, crentes e descrentes têm problemas, têm dificuldades, ficam doentes, têm necessidades, mas aquele que serve a Deus tem o Senhor como seu refúgio, tem o Senhor como seu provedor em excelência, que vai abençoar a nossa vida, que vai nos ajudar a atravessar por esse problema, a passar por essa dificuldade a qual nós enfrentamos. Então vale a pena servirmos a Deus e não vamos deixar que a desobediência impeça de termos os milagres de Deus em nossa vida. Aí o que acontece? Eliseu manda então que trouxesse um músico, e enquanto aquele músico tocava o seu instrumento, veio sobre Eliseu a mão do Senhor, veio sobre Eliseu a presença de Deus, o poder de Deus, e então Eliseu profetizou dizendo: não vereis vento, ou seja, antes ele diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. E eles fizeram as covas. E Eliseu vai dizer: não vereis ventos e não vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. E ainda se isto é pouco, o Senhor continua dizendo: também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E foi o que aconteceu neste grande milagre. As águas alagaram as covas, os guerreiros saciaram a sua sede, e eles foram à guerra e venceram, porque buscaram a Deus em primeiro lugar. Milagres e vitórias aconteceram. Eliseu, o segundo tópico, diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. O primeiro item, a situação das viúvas em Israel. Qual era a situação das viúvas que viviam em Israel? A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil. As mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para que eles viessem a prover o sustento, o alimento, o pão de cada dia para a família. Hoje não. Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha. Se o marido fica desempregado, a mulher tem um emprego, e assim vão lutando juntos, vão vencendo juntos, vão trabalhando juntos e vão alcançando gloriosas vitórias. Mas aqui não. O homem era quem trabalhava, só o homem podia trabalhar, a mulher trabalhava também, mas trabalhava no lar, na sua casa, cuidando da sua casa. É o caso aqui que nós vamos ver, é o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Veja que esta família servia a Deus, ele auxiliava, ele era discípulo dos profetas de Israel. Após a morte do marido, ou seja, esse homem morreu, a mulher ficou em uma situação complicada. Por quê? Porque veio a faltar os suprimentos para ela. E o profeta deixou, esse discípulo deixou dívidas na família. E essas dívidas então veio complicar ainda mais
a situação dessa viúva. Ela agora estava sem o provedor, que era o seu marido, e ele havia deixado dívidas e tinha 2 filhos. Esses 2 filhos serviriam como pagamento das dívidas. Eles levariam eles como escravos, mas não levaram. Por quê? Porque houve um milagre nesta família. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Vamos ver aqui alguns detalhes. Deus ouve o clamor daqueles que são fiéis a Ele e os atende em suas necessidades. Deus, ele abençoa todas as pessoas de uma forma geral, não é? Todos os homens são abençoados com o sol, são abençoados com a chuva, são abençoados com o ar que respira, são abençoados com tantas coisas. Mas há bênçãos especiais de Deus, e essas bênçãos, elas são exclusivas para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que buscam a sua presença, para aqueles que priorizam Deus em seus corações. Deus ouviu o clamor desta viúva, que certamente era fiel ao Senhor. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar um milagre nesta família. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, ou uma botija de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. Veja quantas lições nós temos aqui. Essa mulher temia a Deus e o seu testemunho era um testemunho que abençoava as outras pessoas. O testemunho que ela dava de Deus ajudou para que o milagre acontecesse na vida dela, na vida da sua família. Como é importante nós darmos bom testemunho de Deus. E assim aconteceu. O bom testemunho desta viúva contribuiu para que o milagre acontecesse. Ou seja, ela era obediente a Deus. E agora o milagre veio acontecer na vida dela. A comunhão que ela tinha com Deus fez com que ela cresce no profeta e por isso ela obedeceu ao pôr a sua fé em prática. Então ela dava um bom testemunho de Deus. Esta mulher tinha comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus levou os vizinhos a acreditarem nela, levou os vizinhos a abençoarem ela, e em cada casa que chegavam os seus filhos pedindo uma vasilha, e os vizinhos então cooperou com ela. Nós precisamos também, nós precisamos de um milagre, mas esse milagre vai acontecer na nossa vida se nós tomarmos atitude. Primeira atitude, servir a Deus. Outra atitude, ter comunhão com Deus, ter um relacionamento maravilhoso com Deus. Outra bênção, e aí as bênçãos vão acontecer. O que vai acontecer? As pessoas que estão ao nosso redor vão cooperar conosco para que o milagre aconteça. Que coisa maravilhosa! A família vai nos ajudar para que o milagre aconteça. Os nossos amigos às vezes cooperam para que o milagre aconteça na nossa vida. Por quê? Porque Deus está nesse propósito. Deus está também à frente.
porque nós temos uma relação maravilhosa com Deus. E Deus agora coloca todos que estão ao nosso redor para cooperar com o nosso milagre. Veja que coisa linda Deus pode fazer àqueles que obedecem a Deus. O profeta vai dizer para ela: então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Veja que Eliseu dá aqui a ela uma ordem, ou faz a ela o que ela deveria fazer para que ela tivesse um milagre. E o sonho, o milagre, o propósito, ele acontece na nossa vida de uma forma grandiosa. Os nossos sonhos não podem ser mesquinhos, nossos sonhos não podem ser sonhos miseráveis. Precisamos pensar como pensou Eliseu, como influenciou Eliseu a viúva. Peça vasilhas vazias. Agora olha que importante, não poucas, ou seja, quantas vasilhas você puder conseguir, vai pedindo e vai guardando em casa. Então, depois você entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. A ordem era o que? Era encher. Ela tinha uma botija de azeite. O que ela deveria fazer era encher as outras vasilhas. O milagre foi acontecendo, porque as vasilhas se enchiam. Foram se enchendo todas as vasilhas. Foi um milagre maravilhoso. Deus aqui está multiplicando o azeite da botija da viúva de Sarepta. Foi o que Jesus fez também na multiplicação dos pães. O que tinha ali? 2 peixes e 5 pães, que foi multiplicado para mais ou menos 15, 20 mil pessoas. Todas as pessoas se alimentaram com 2 peixes e 5 pães. Foi a multiplicação, porque era aquilo que havia. Vamos comentar mais sobre isto. O 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: partiu, pois, dele, a viúva partiu, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles, ou seja, os seus filhos, traziam as vasilhas e elas iam sendo enchidas. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém o seu filho disse: não há mais vasilha alguma. Então o que aconteceu? O azeite parou. Isso quer dizer, se houvesse mais vasilhas seriam enchidas. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus, o Todo-Poderoso, não é um Deus miserável, é um Deus de abundância. O azeite parou porque não tinha mais vasilhas, ou seja, nós vemos aqui a limitação humana e a soberania de Deus, a abundância de Deus em abençoar a nossa vida. Sempre quando nós recebemos algo de Deus que nós estamos precisando, você já percebeu que Deus não só dá aquilo que nós precisamos, mas Ele ainda nos dá ainda mais? Quando Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel, Deus não só deu sabedoria para Salomão, mas deu a ele
muitas riquezas. O que a viúva tinha? Às vezes nós falamos só o que a viúva não tinha, mas a viúva, ela tinha. O que ela tinha? Ela tinha o Deus Todo-Poderoso que estava na vida dela. Ela tinha também os seus filhos ainda não haviam sido vendidos, estava com ela. Ela tinha uma casa, entra e fecha a porta, então ela tinha uma casa. Ela tinha os vizinhos, porque os seus vizinhos, ela dava testemunho de Deus, e os seus vizinhos eram amigos dela, gostavam dessa viúva, então ela tinha os vizinhos. Ela tinha também o profeta que estava ali, o profeta Eliseu. E ela ainda tinha uma botija de azeite. Então essa mulher, o que faltava nela? Faltava a fé. A fé da viúva é que estava adormecida. Mas Eliseu vai reanimar essa viúva. E a sua fé vai ser então avivada, e mediante a sua obediência ao que o profeta lhe dizia, ela foi fazendo e foi sendo abençoada. Veja o que diz segundo Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Isso é porque esta família servia a Deus e ela tinha também o profeta de Deus para falar com ele. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus filhos, teus filhos, para serem seus servos. Então essa mulher, em vez de não tinha, ela tinha tudo. O que faltava nela? Que a sua fé viesse a ser avivada, e foi o que aconteceu através do profeta Eliseu. Fé, obediência e família unida é importante. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência, ela teve fé em Deus através do profeta e obedeceu. Então, isso são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Mas é na vida de quem crê, não é na vida de qualquer pessoa, é na vida daqueles que creem, daqueles que confiam em Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que têm temor a Deus, daqueles que dão testemunho de Deus. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias, mas acontece com aquilo que você tem. Talvez é pouco aquilo que você tem, mas o seu pouco se transforma em muito. Veja que quando Elias também realizou o milagre na casa da viúva de Sidom, que morava em Sidom, ela tinha o quê? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. E aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite que ela usaria para fazer um bolo para o seu filho e para ela, ela fez um bolo para o seu filho, fez um bolo para ela, fez um bolo para Eliseu e continuou fazendo. Não faltou alimento para aquela família, para aquela casa, até que vieram as chuvas e as bênçãos então permaneceram na vida daquela viúva. Então, o pouco que você tem, nesse pouco é que Deus vai abençoar. Talvez você diz: eu não tenho nada, e você tem tudo como tinha essa viúva. O que está faltando? Fé e obediência em Deus, confiança em Deus, para que os milagres aconteçam na sua vida, para que os propósitos de Deus venham acontecer na sua vida.
Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. É isso que falta em nós às vezes. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Oh, como Deus quer operar milagres na sua família, milagres nas famílias que buscam a presença de Deus, nas famílias que se unem para buscar o milagre de Deus. Deus está pronto para abençoar. O que falta é nós usarmos aquilo que nós temos. Às vezes a nossa fé é pouca, mas com esta fé pouca, Deus vai multiplicar o azeite da sua botija, Deus vai multiplicar a farinha e o azeite da sua casa, Deus vai multiplicar os 2 peixes e os 5 pães que você tem, Deus vai usar aquilo que você tem. Moisés tinha um cajado na mão, foi o suficiente para abrir o mar vermelho. Deus usa aquilo que temos para que sejamos abençoados. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Um ideal sagrado. Bênçãos. Uma família unida em torno da palavra de Deus, da confiança que tem em Deus, da busca a Deus. Quando uma família se une para buscar propósitos, sonhos, objetivos que estão também no propósito de Deus, os milagres, as curas, as bênçãos se multiplicam em abundância na vida desta família. O azeite que foi multiplicado por um milagre fluiu enquanto ela teve vasos vazios onde poderia colocá-lo. Jamais existe escassez, ou seja, jamais existe miséria em Deus ou nas riquezas de sua graça. Toda a escassez está em nós mesmos. Nós é que somos miseráveis, nós é que somos escassos, nós é que somos às vezes devedores de Deus. Em nós é que falta fé, que falta confiança, que falta às vezes a esperança, porque Deus está pronto para nos abençoar abundantemente. O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Essa nunca falha. Ele sempre nos concede mais do que aquilo que lhe pedimos, porque Ele tem em abundância para nos dar. Se a mulher tivesse mais vasos, teria recebido ainda muito mais azeite, pois haveria em Deus bastante, em abundância, para encher as vasilhas que ali houvesse. O azeite parou, o azeite não acabou. Entendeu? Na sua casa, como está? O que você tem? Entregue nas mãos de Deus aquilo que você tem e o milagre vai acontecer na sua vida. Entregue o que você tem para Deus, mostre para Deus, diga para Deus: Deus, eu tenho isso apenas. E Deus vai multiplicar. Outra coisa, tome atitudes. Não fique de braços cruzados esperando que os milagres aconteçam. Vai em busca do seu milagre, como fez a mulher que sofria o fluxo de sangue. Ela foi em busca do milagre. Ela enfrentou ali uma população, gente, muita gente. Ela foi atravessando todas até tocar a orla da veste de Cristo e ela recebeu o seu milagre. Ou seja, ela não ficou esperando que Jesus viesse a ela. Ela foi em busca do seu milagre, que ela encontraria em Cristo Jesus.
assim também nós devemos fazer, ir em busca dos nossos sonhos, sempre com Deus à nossa frente, ir em busca dos nossos propósitos, sempre com Deus à nossa frente, ir em busca dos nossos milagres, sempre com Deus à nossa frente. Então, o que fala é a nossa fé. Se ela tivesse mais vasos, então mais bênção seria sobre a sua vida. Abacuque 3:17 nos diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A morte que havia na panela foi o outro milagre que Eliseu realizou. Logo que Elias foi elevado aos céus através do redemoinho, ficou ali muitos profetas, havia muitos profetas. Então os filhos e discípulos dos profetas, eles provinham de Betel, de Jericó e de Gilgal. Eles eram perseguidos por alguns reis, porque eles eram profetas. Os profetas sempre serão perseguidos porque falam a verdade, porque anunciam a verdade de Deus. Então os profetas, eles eram perseguidos pelos reis. Eles se reuniam nas escolas. Para quê? Para aprenderem mais da palavra de Deus, para estudarem mais e para também terem um relacionamento mais íntimo com Deus, pois eles eram profeta e como profeta eles tinham uma missão: orientar o povo, e naquele tempo, orientar o povo quanto à idolatria. Eles não deveriam ser idólatras, eles deveriam adorar o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então eles precisavam manter um relacionamento íntimo com Deus e assim se fortalecerem contra a apostasia do povo, que estavam deixando de adorar a Deus para adorar ídolos, para adorarem estátuas, para adorarem outros deuses, os deuses falsos das outras nações. Então eles se fortaleciam contra isso. E esse tipo de desobediência imperava em Israel e os profetas profetizavam contra estes pecados. Também nos dias de hoje, nós, como obreiros, como ministros de Deus, como trabalhadores da obra do Senhor, devemos aprender de Deus, devemos estudar, devemos a cada dia mais estudarmos para compreendermos melhor, para entendermos melhor a palavra de Deus, estudarmos nas escolas teológicas, devemos estudar teologia para nos aprofundarmos mais um pouco e entendermos mais de Deus. Se pudermos fazer uma formação secular que nos ajuda, que vai nos ajudar a proclamar mais o ensino da palavra, devemos fazer. Não devemos desperdiçar as oportunidades que temos para melhorar, para nos capacitarmos mais e falarmos mais de Deus. Profetizar contra o pecado, anunciando que existe apenas um Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a morte na panela, não é? Houve morte na panela. Como aconteceu este milagre? De que forma que aconteceu este milagre? Esse milagre aconteceu como? Então, Eliseu estava ali presente naquela escola.
e mandou que um daqueles homens, alguém, fosse buscar ervas para que fizesse então um ensopado. Eles foram buscar essas ervas, mas entre essas ervas eles trouxeram uma erva venenosa, colocaram na panela para fazer a sopa, e fizeram a sopa e distribuíram. Mas o que aconteceu? Quando provaram, perceberam que era veneno. E Eliseu então fez ali um grande milagre. Mandou que colocasse farinha no ensopado, e ao colocarem a farinha no ensopado, todo o veneno desapareceu, e todos aqueles que estavam ali naquela escola, eles puderam então participar daquele alimento que estava presente. Então é maravilhoso quando o milagre acontece. Nós também devemos buscar de Deus poder para realizar milagres extraordinários na casa do Senhor, em nossas casas, enfim, onde estivermos. Se o Senhor nos usar, se estivermos cheios do poder de Deus, se a fé do Senhor estiver em nós, com certeza, onde nós estivermos, que tivermos a oportunidade, vamos realizar milagres em nome de Jesus. Nos 3 milagres apresentados na lição, nós percebemos que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Então, nós temos que tomar atitudes para que os milagres aconteçam. Não podemos ficar parados. Significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem quando há o que? Uma cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. O Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos 16:15. Mas no versículo 20 está dizendo que os discípulos não ficaram parados. O versículo 20 diz que eles foram, e onde eles pregavam, onde eles falavam a palavra de Deus, o Senhor cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. Então, devemos tomar atitudes para que os milagres aconteçam. Deus tem compromisso com pessoas de fé. Se você tem fé, Deus tem compromisso com você. Mas que também sejam operantes e diligentes, ou seja, que sejamos ativos. Precisamos fazer, tomar atitudes, tomar decisões, ir avante para que Deus venha abençoar o nosso ministério com milagres e curas que vamos realizar em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.